Olá amigos da Stack, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. E no vídeo de hoje começaremos uma nova série ensinando vocês a criarem jogos. Então, como vocês podem ver, estamos numa interface diferente que a interface do computador. Eu estou usando um programa para gravar a tela. Para quem quiser saber qual programa é esse, ele é o Cam Studio Recorder. Eu vou deixar o logo aqui na tela para vocês poderem ver qual que é. Primeiramente, eu ensinarei vocês a criarem jogos utilizando um software que chama Construct 2 da empresa Sira. A fabricante disponibiliza gratuitamente no site dela o download do Construct 2. Tem algumas limitações a versão free e ela tem a versão business, que você compra e ele libera outras coisas. Porém, já com a versão free dá para fazer bastante coisa interessante, pelo menos para ter algum tipo de jogo e entender a lógica. Então, primeiramente, nós vamos entrar aqui no site da Sira e baixar a versão free do Construct 2. O site ele informa todas as especificações do programa, as principais características que ele possui. Estando o programa baixado, nós vamos então executar o setup para fazer a instalação dele na máquina. Então a gente clica aqui e faz a instalação do programa. Então a gente aceita aqui os termos de licença e executa a instalação. No caso aqui do meu computador eu já tenho uma versão instalada, que é a que eu uso. Eu estou reinstalando ele para mostrar para vocês o processo. Então eu vou falar primeiro para ele desinstalar a versão que eu já tenho. E então ele está fazendo a instalação novamente do Construct e eu pedi para criar um ícone no meu desktop. Enquanto isso, para adiantar, esse tutorial ele é feito primeiramente para a gente entender a lógica e a teoria dos jogos, a parte do conceitual. Nós teremos aulas aqui no canal de criação de personagens, de desenho, design, programação. Porém, vamos supor que você queira fazer um jogo, começar a aprender essa lógica, queira até tentar ganhar algum dinheiro com jogos, comercializar, jogar no Google Play Store, mas você não sabe desenhar, não é designer, só sabe programar. A vantagem é que no mercado de trabalho hoje, você não precisa fazer tudo sozinho. Se você só sabe programar, basta você se aliar com um bom designer. Se você só sabe fazer o design, basta achar um programador. E mesmo que você não saiba desenhar nem programar, você pode trabalhar com roteiro. Hoje os jogos eles seguem muito o modelo do cinema. Então tá aí a dica para vocês. Não precisa fazer tudo sozinho. Então caso você queira fazer um jogo, mas você não tem a mínima ideia de como desenhar, a gente pode acessar aqui no Google. Você pode pegar como referência, digitar Sprite Sheet. O que é Sprite Sheet? É uma folha de Sprite. E o que é um Sprite? É um refrigerante? Não. Sprite são aqueles desenhos, né? Frame a frame, os bonequinhos dos jogos. Quando você pegar o Sprite Sheet, é interessante que você pegue algum que tenha o fundo transparente, porque senão ele vai ficar dentro de um retângulo branco. Aí você vai ter que recortar o fundo no Photoshop, ou o Construct ele também tem uma ferramenta para retirar fundo, mas não fica tão perfeito. Então nós vamos pegar, vocês estão percebendo que nesse Sprite Sheet tem aqui alguns quadriculados atrás? Quando a imagem aparece com esse quadriculado, você entenda isso como sendo o canal alfa, ou seja, transparência. Quer dizer que tudo isso que está quadriculado na realidade vai ficar transparente, porque ele está em PNG. PNG e o GIF são formatos de arquivo de imagem que permitem salvar esses canais alfa, esses canais de transparência. Então o que nós vamos fazer é salvar essa imagem aqui na pasta do jogo que estamos criando. Então eu tenho aqui no meu computador uma pasta jogo e é nela que eu vou salvar o PNG aqui do Sprite Sheet. É ele que a gente vai usar para animar por enquanto no projeto. Vocês podem pegar aqui diversos Sprite Sheets, porém eu já vou dar uma dica. Tentem pegar algum que, se você passar retas horizontais e verticais, ela não vai cortar nenhuma fileira. Ou seja, peguem Sprite Sheets que eles tenham as alturas e larguras muito próximas. Feito isso, eu vou colocar aqui Game Background para a gente achar uma imagem para o fundo.
Então aqui a gente vê a resolução da imagem, essa aqui está numa resolução boa, eu vou pegar esta aqui. E esses são os dois arquivos que nós vamos utilizar nessa nossa primeira aula de criação de jogos. Então vou salvar a imagem aqui na minha pasta jogo. E agora sim eu vou executar o construct aqui na minha máquina. Então vou encontrar ele aqui na lista de programas. Vocês podem ver que eu tenho poucos softwares instalados, né? Quem trabalha com agência, escola, design, é assim, né? Você tem vários softwares. Aqui eu tenho então o Construct 2, que é o que eu vou utilizar hoje para fazer esses tipos de jogos. Então aqui ele está falando que o meu modelo foi atualizado e eu não quero ver agora as especificações. E aqui fala que é uma versão gratuita e você pode pegar uma licença para fazer jogos melhores, com menos limitações. Mas por enquanto, pela complexidade do projeto inicial, vamos trabalhar com esta versão mesmo. Então vamos vir aqui, ó, a gente pode ou começar um projeto novo ou abrir um projeto existente. O Construct, ele tem aqui alguns modelos, eu vou abrir algum para vocês. Ele tem alguns projetos já criados, aqui os eventos dos jogos, ou seja, toda a lógica das ações. Olha como fica complexo. Ele já vem com esses modelos pré-carregados para você ver que tipo de jogo dá para ele fazer. Então eu cliquei aqui no Preview, que é esse botãozinho aqui em cima do Construct, e ele me leva aqui para o navegador, aonde eu posso fazer aqui o teste do jogo. Deixa eu baixar aqui o volume. Então aqui, ó, esse é um tipo de jogo que você pode fazer no Construct. Então deixa eu fechar aqui. Vamos voltar ao Construct e vamos pedir um novo projeto em branco. Primeiramente, vamos entender a interface do Construct, como ele funciona. Aqui fica uma dica importante. Para você dar esse zoom in e zoom out, segura a tecla Ctrl e mexe o scroll do mouse, aquela bolinha. Isso vai ser muito útil para você. Então temos aqui nosso novo projeto, que é onde a gente vai trabalhar para fazer o nosso jogo. Vamos conhecer então um pouquinho da interface do Construct 2. Nesta barra esquerda nós temos algumas informações de propriedade. Essas aqui que vocês estão vendo agora são as propriedades do projeto, ou seja, do todo. Então temos aqui no nome, novo projeto. Eu não dei nome para o meu, a versão, descrição, identificação. Enfim, várias informações técnicas como a dimensão, né? A dimensão de tela, como que eu vou fazer o preview por default, ou seja, o default já é pré-configurado aqui no Run Layout, e diversas outras opções que podem me ajudar, e nós vamos conhecendo ela. De acordo com o uso do software, eu vou mostrando o que significa cada uma. Se eu clicar na tela, a gente muda para as especificações do layout, ou seja, da tela. Então tenho aqui qual o tamanho do layout, quais são as margens, ou seja, qual que é o tamanho do projeto. Eu tenho o tamanho da saída, window size. Tudo que ficar dentro desse pontilhado cinza é o que vai aparecer no meu jogo. Tudo que ficar fora é o que eu não vou conseguir enxergar. Então aqui eu tenho, clicando no projeto, as especificações do projeto, e clicando na janela, as especificações da janela. Aqui nessa etapa, aqui nessa aba Projects, é onde eu vou ter o local para adicionar objetos, adicionar efeitos de som, música, ícone. Então todo esse controle, Event Sheet, o que é Event Sheet? É uma folha de eventos, é onde vai ficar, abre aspas, a programação, fecha aspas, do meu jogo. E aqui embaixo eu tenho os objetos, onde eu posso editar cada sprite independentemente. E aqui eu tenho uma aba de Layers, que nada mais são do que camadas, que seguem o mesmo estilo de camada do Photoshop. Imagine então que layer, cada camada é como uma folha de papel filme transparente. Então vou abrir aqui o Photoshop para vocês entenderem o que são as layers. A gente vai ter aula de Photoshop aqui no canal também, mas só para você entender o que é uma layer, é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma folha de papel filme transparente.
Cada camada é uma folha de papel filme transparente. Então se eu venho nesse papel filme e pinto alguma coisa preta, venho no papel de cima e pinto alguma coisa vermelha, venho nessa aqui e pinto alguma coisa azul, enfim, eu falei que cada folha é como um papel filme transparente. Então aqui eu tenho, aqui nessa camada, só a parte azul. Eu posso mover ela, que eu não estou afetando as camadas de baixo. Então cada vez que eu faço uma coisa numa layer nova, eu tenho o controle independente deste elemento. Então aqui, ó, o vermelho não afeta o preto. Agora, se eu tivesse desenhado tudo numa layer só, por exemplo, eu vou pegar, e aqui eu vou tirar a visualização dessa, se eu tivesse essa layer e desenhasse tudo junto, então algo azul, algo verde e algo amarelo, tá tudo numa layer só, ou seja, eu não tenho mais o controle individual de cada elemento como eu tenho quando estão em layers separados. Então imagina que cada layer é um papel filme transparente e o que você desenha está preenchendo esse papel filme e eles são sobrepostos, é assim que funciona. Então as layers do Construct funcionam como as do Photoshop. Então é o seguinte, para começar o nosso jogo, nós vamos ter aqui uma layer e nós vamos adicionar uma layer no topo. A layer de baixo a gente vai falar que é o cenário, então a gente pode, por organização, renomear ela para background. É aqui que vai ficar o cenário do meu game. Fiz a layer, volto aqui para projetos e agora eu vou fazer o que? Adicionar o cenário ao meu jogo. Então como que eu vou adicionar o cenário? Eu venho aqui em tipos de objetos, clico com o botão da direita, insiro um novo objeto e eu posso adicionar o meu background, por exemplo, como sprite mesmo, sem problemas, vocês vão ver que vai dar certo. Então eu vou adicionar uma nova sprite aqui, clico em, ela vai fazer essa cruz, eu clico em qualquer lugar e venho aqui, ó, abrir load a image from a file, clico nessa pastinha e vou lá na minha pasta jogo, que é a pasta que eu estou usando aqui, jogo, e escolho o meu background, vejo se está tudo ok. Essa é a janela de edição de sprite. Aqui eu posso fazer diversos tipos de edição, como girar, virar horizontal, vertical, redimensionar, dar zoom, apagar, pintar, enfim, algumas edições de controle. Então aqui eu tenho meu cenário, fecho a janela, ele está aqui. Lembre-se que eu disse que só o que está aqui nessa delimitação vai aparecer no jogo. Então eu venho aqui e dou uma redimensionada no meu cenário, sempre segurando a tecla Shift. Você clica, segura Shift, mantém o botão esquerdo do mouse clicado e arrasta. O que acontece se você não segurar o Shift? Ele pode perder proporção e acontecer isso aqui, ó. Então, para você não ter um cenário esticado, segura o Shift e mantenha a proporção e faz o ajuste. E aí eu tenho o meu cenário aplicado. Estando o cenário aplicado, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui em Layers, eu vou pegar a layer superior de novo, que é onde vai ficar meu personagem, e as plataformas. Então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz algumas plataformas para o nosso personagem ele andar. Vamos bloquear a layer do background para não ter risco de você movê-lo sem querer. Então a gente vem aqui e bloqueia a layer. Agora não pode mais ser movida. Vamos voltar para Projects. E aí nós vamos adicionar um novo objeto. E eu vou utilizar para as plataformas um Tiled Background. Por que eu não vou utilizar uma Sprite? Eu já vou mostrar para vocês a diferença. Se eu fosse fazer a plataforma por Sprite, ela tem uma limitação, que é mostrar o bloco uma única vez. Como assim? Então, ó, para a gente entender melhor, eu vou adicionar uma Sprite. E eu vou falar que eu quero que o tamanho dela seja 50 por 50 pixels. E aí nela eu vou fazer o que? Eu vou desenhar um bloquinho só do chão. E aí vocês vão entender por que não é bom
utilizar Sprite. Então eu vou desenhar só um bloquinho do chão aqui. Vamos pegar, por exemplo, o estilo a Green Hill Zone do Sonic. Tenho um bloquinho aqui, fechei. E agora eu vou adicionar aqui um Tiled Background, que é o correto, e vocês vão entender por que tem que ser ele e não a Sprite. Tenho aqui o Tiled Background, clico nessa ferramenta aqui de redimensionar e coloco 50 por 50 pixels. E agora nele eu vou desenhar um bloquinho como eu fiz da outra vez. Para desenhar o bloquinho eu estou usando aqui a ferramenta de retângulo, né, o quadrado. Escolho a cor aqui que eu quero, clico fora, seguro e arrasto para cá. Pego um tom mais escuro, clico fora e arrasto até a parte que eu quero. Solto o botão esquerdo do mouse, clico de novo e arrasto. Se eu errar, eu faço Ctrl Z. Ctrl Z e vou dando Ctrl Z até voltar ao ponto que eu quero. Ctrl Z é meio padrão, né? Para esse tipo de coisa. Tenho aqui o segundo bloquinho. E aí vocês já viram a diferença, ó. Tá vendo o Tiled Background? Esse é Sprite, esse é Tiled. Se eu fizer isso aqui na Sprite, ó, ela vai redimensionar meu bloco, ele vai ficar sem resolução, vai ficar gigante. Se eu redimensiono o Tiled, o que o Tiled Background faz? Ele vai repetir infinitamente o meu fundo. Essa é a parte interessante, essa é a parte legal da coisa. Então assim a gente pode, por exemplo, deleta, clica nesse com o botão esquerdo e deleta, clica nesse com o botão esquerdo e redimensiona como nós vamos querer as plataformas. Então, por exemplo, eu quero uma plataforma aqui. Se eu segurar o Ctrl, clicar e arrastar, ele duplica para mim. Então eu posso ir fazendo isso, ajusto, seguro o Ctrl, clico e arrasto. E aí eu vou tendo aqui a plataforma da forma que eu desejo. Então tá aqui a plataforma. Uma dica que eu dou para vocês é salve sempre seu projeto. Vem aqui em File, Save as Project, ou seja, salvar o projeto, e você escolhe aqui em qual pasta você quer salvar. No caso eu escolho a pasta jogo que eu criei e dou um OK para salvar. No caso eu já tinha ele salvo porque eu tive um monte de problema agora com o gravador da tela e eu tive que reiniciar minha máquina 3 vezes. Então na realidade o que eu vou fazer agora para vocês aqui eu já fiz 3 vezes, mas vocês vão achar que é a primeira vez. Mas fica a dica então aqui para vocês. Então vamos agora adicionar aqui nosso personagem. Eu vou fazer isso pela 4ª vez pelos problemas que eu tive. Então vamos lá. Clique com aqui, então o personagem é um objeto, ele é um sprite. Então vem aqui Object Types, clica com o botão direito do mouse, inserir novo objeto, vamos escolher uma sprite. E aí vai ter essa cruz aqui, essa mira, nós vamos clicar onde queremos que o nosso personagem fique. No caso você pode clicar em qualquer lugar, é indiferente, depois nós podemos movê-lo para o lugar em que desejamos. Então vamos clicar aqui, ele vai abrir essa janela de edição de sprite. São 4 janelas existentes de edição de sprite. A de cores, como eu mostrei para vocês lá quando eu fiz esses quadradinhos, inclusive se estiver diferente da versão que vocês viram, o meu cenário aqui é porque eu tive que fazer o projeto de novo, por isso que eu dei a dica para vocês salvarem. Então aqui eu escolho as cores para pintar, desenhar, nessa janela Color Palette. Na janela de edição de sprite eu posso fazer o desenho, a pintura, utilizar a borracha, entre outras ferramentas. Eu tenho aqui a janela de animações e a janela de frames, que é onde vai ocorrer o processo de animação do quadro a quadro. Então agora nós temos que abrir aqui a nossa menininha, o personagem. Vamos clicar com o botão da direita, Import Frames, ou seja, importar os frames. Se eu escolher aqui do arquivo From File, Import Frames From Files, ele vai importar a folha inteira de sprite. Ele vai importar a sprite sheet inteira, ou seja, um bloco maciço de imagens. E aí como que a gente vai fazer esse movimento? Se nós sabemos que o movimento é uma ilusão,
Na realidade, o movimento é uma sequência de cenas paradas. Então a gente pode notar que de um sprite para o outro, a menina tem uma leve diferença no movimento. Então essa leve diferença de movimento, quando os sprites eles são sobrepostos, ou seja, quadro 1, quadro 2, 3, 4, 5, eles mudam muito rápido, passa a ideia de que ela está se movimentando, mas na realidade é uma sucessão de quadros parados. E como que a gente vai fazer isso então, se o construct ele importa a imagem inteira? Vai ter que recortar uma a uma no Photoshop? Na realidade não. Para não ter esse problema que eu falei para vocês de importar a folha inteira, nós vamos clicar aqui nos frames de animação. Em vez de clicar com o botão direito escolher Import Frames from Files, nós vamos escolher Import Frames from Sprite Strip, ou seja, a tira de sprite. Sendo assim, vai abrir uma janela que ele vai perguntar para nós falarmos aonde que está o arquivo que a gente quer subir. Então nós vamos escolher aqui a menininha e abrir. E aí vem a magia. Essa tela, ele vai perguntar quantas células o seu arquivo tem na horizontal e quantas ele tem na vertical, ou seja, quantos sprites ele tem horizontalmente e quantos sprites ele tem verticalmente. Vamos conferir então? Vamos contar? Horizontal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na vertical, em cima do outro, tem 1, 2, 3. Então nós temos um arquivo que tem 7 células horizontais por 3. Essa é a coordenada que a gente joga aqui, 7 por 3. Damos um OK. E aqui está a magia. Aparentemente o construct ele cortou sozinho a sprite para nós. Porém, não foi isso que aconteceu. Como que ele sabe onde a menina está, onde ela termina, onde que ela começa? Não tem como o programa saber isso. Então, o que acontece? Como que ele fez isso? Na realidade, o construct, como nós falamos que o nosso arquivo ele tinha 7 células horizontais por 3 verticais, ele simplesmente pegou essa imagem e dividiu proporcionalmente em 7 partes cortadas na vertical e 3 cortadas na horizontal. É como se ele pegasse aqui e passasse o estilete, a régua, a tesoura aqui e cortasse então 7 tiras na vertical e 3 tiras horizontais proporcionalmente. Por isso que eu falei para vocês que é importante que quando você não vai fazer, não é você que está fazendo a folha de sprites, você vai pegar pronta. E até quando você for fazer, que para não quebrar muita cabeça, é ideal que os sprites eles tenham a mesma largura e altura e a mesma distância um do outro, porque o programa ele corta proporcionalmente. Nesse caso, senão ele vai começar a refilar os de baixo. Nesse caso, ó, o tigre ele tá quase bom, ó. Essa perninha, se você seguir, ela vai bem aqui perto dessa patinha. Então tá certo, mas está no limite de erro. Esse aqui tá ok. Então se nós olharmos aqui os sprites, esse aqui também dá, esse aqui tá certo. Esse aqui já não daria, porque veja bem, onde que termina o pé desse, se você seguir aqui para cima, você vai cortar a canela do sprite de cima. Esse também não daria certo, porque ó, tá vendo a largura? Você desce aqui o corte, ó, você já tá cortando um pouco, quase a capa desse, já cortou esse no meio e aqui ficou só um pedaço. Esse deveria estar mais para cá, mas de qualquer forma, essa sprite é muito mais larga que essa, então não tem como cortar isso proporcionalmente dessa forma. Teria que ser feito de uma forma mais manual e trabalhosa. Até vou ensinar para vocês futuramente como que nós fazemos isso, mas o que importa é que por enquanto, se os sprites eles tiverem a largura proporcional, o projeto vai dar certo. Então agora a gente tem aqui nosso sprite cortadinho e nós podemos perceber que essa primeira célula ela é vazia. Já que ela é vazia, a gente pode deletar, clicar com o botão direito do mouse e dar um delete. Porém, se você perceber, tem uma borda sobrando aqui. Ela não está rente. Isso pode dar algum problema futuramente quando você for montar os pontos de colisão. Então, nesse caso, como que a gente tira essa margem que está sobrando? Você simplesmente vem aqui nessa ferramenta, ó, Crop, corta a parte transparente, ele vai reconhecer aonde tem um pixel e tudo que estiver para fora aqui, ele vai cortar porque ele sabe que é um espaço vazio, inútil. Então, se eu clicar, ele refilou. Venho na segunda, cropo e vou cortando. Veja como ela vai ficando maior, porque aqui o espaço está bem rente e aqui você já tem uma borda sobrando.
Eu preciso fazer isso de uma em uma? Não. Basta clicar em alguma, segurar o Shift e vem em crop. Olha, ele já vai cropar todas para mim e daí todas vão ficar certo. Porém, note que essa folha aqui que eu peguei, esse sprite sheet, ela tem duas animações da menininha. Uma animação é a dela andando e a outra animação é a dela parada, assoviando. Até agora eu não entendi direito o que ela faz na realidade. Nós não queremos essas duas animações juntas, senão ela vai andar, vai parar a assoviar e vai ficar andando e assoviando. Não é assim. Então vamos clicar aqui na primeira da segunda animação e apertando a tecla Delete do teclado até apagar todas. E aí nós temos então, e essa primeira aqui também. Então nós temos aqui, ó, somente a animação da menininha andando. Na janela de animação, se eu clicar com o da direita, eu posso vir em Add Animation, ou seja, adicionar animação, e eu posso pôr outras, como por exemplo ela parada, ela atacando, pulando, mas por enquanto vamos deixar só ela andando mesmo. Deletar essa, venho aqui então rename e vou colocar andando. E aqui eu tenho a animação dela andando. Se eu clicar com o da direita, eu venho em Preview e aí tem ela animada andando. Mas note que, ó, se eu fizer o preview de novo, note que ela faz uma vez o ciclo de animação e para. Ela não deveria, ela deveria continuar, senão ela vai ficar deslizando pelo cenário. Como que eu resolvo isso? Ela deveria estar em loop. Lembra que eu falei que a barra da esquerda é a de propriedades? Então eu clico na animação que eu quero, venho aqui o loop, eu mudo para sim, yes. E agora sim, se eu der o preview, ela está andando em loop. Porém ela está meio lenta. Como que a gente faz para aumentar a velocidade? Eu venho aqui em Speed, clico na animação, em velocidade em 5 eu posso colocar, por exemplo, 15. Vamos ver como ficou? Do preview, a gente percebe que ela ficou bem melhor, ela está mais acelerada, está mais elétrica, né? E aí eu posso fechar então essa janela e está aqui a minha menininha. Se eu der 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, eu volto para a janela de edição. Então qualquer coisa que você precisar alterar, é só dar 2 cliques com o esquerdo. Se eu clicar e segurar e arrastar, eu posiciono ela aonde eu quero. Vamos dar um preview então para ver como o nosso jogo está ficando. Então a gente vem aqui em cima, Run Layout, e dá um clique, ele vai dar um play. E é assim que nosso jogo está ficando. Note que a menina ela está parada no ar, porque é só uma imagem em loop, só um GIF animado. Uma animação em loop, porque ela não tem propriedades ainda, é só uma imagem colada. Ela não é um objeto em si, por isso que ela está parada. E perceba aquilo que eu disse, só o que dentro do construct está dentro da parte cinza pontilhada é o que está aparecendo no projeto final. Então o que a gente vai fazer agora é começar a atribuir algumas propriedades para essa sprite, para ela começar a se comportar da forma que nós desejamos. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui na janela de Projects, clico com o da direita e vou em Behavior. Behavior é comportamento. E aí no Behaviors eu vou vir aqui em adicionar novo comportamento e eu vou escolher, nesse caso, plataforma. Assim que eu escolher o Behavior plataforma, ela já vai entender que ela tem que se comportar como um personagem de plataforma, ou seja, eu vou controlá-la com as setas do teclado. Escolho plataforma e adiciono. Beleza, ela já está com comportamento. Vamos dar um play para ver como ficou? Vocês vão ver que vai acontecer uma coisa engraçada. Deu para ver? Vamos atualizar de novo. Vocês percebem que ela está caindo direto? Por quê? Porque ela está com um comportamento e uma configuração, mas a plataforma não. Como que a gente faz então para ela cair aqui em cima? Nós clicamos com o botão direito do mouse na plataforma e vamos dar um comportamento sólido. Agora essa plataforma vai se comportar como um sólido. Vamos dar um play. Então nós vemos que a menina, ó, ela já está andando em cima da plataforma. Eu já controlo ela com o teclado para frente e para trás, e a seta de cima eu faço ela pular. Então tá aqui, ó. Porém, está acontecendo uma outra coisa.
A menina ela tá andando, só que em um determinado momento ela tá ficando para trás do cenário. O cenário não tá acompanhando ela. Ó. E aí, como que eu resolvo? Para isso eu vou dar um outro comportamento nela. Então eu venho aqui, clico com da direita, Behavior, e dou um novo comportamento que é o Scroll To. O que esse comportamento Scroll To ele vai fazer? Ele serve para a câmera seguir o seu personagem. Então agora a câmera vai seguir toda a trajetória dele. Venho aqui em adicionar. Ela já está com 2 behaviors, 2 comportamentos. Dou um play. E vocês podem notar que agora a câmera está seguindo o meu personagem. Então já resolvi esse problema. A câmera já está seguindo a menininha. Perfeito, então, dando prosseguimento, vamos resolver esse problema da menina. Ela tá, como a gente pode perceber, ela tá andando fazendo moonwalk, né? Então vamos resolver isso para ela começar a andar para o lado certo. O que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que fazer uma animação dela andando para a esquerda? Na realidade não, tem uma forma mais fácil. Eu posso resolver isso com os comportamentos aqui, os eventos. Essa é a parte, como eu disse, abre aspas, de programação, fecha aspas, do meu jogo. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é colocar aqui na tela do layout um novo objeto, e esse objeto vai ser um teclado. Então eu vou achar aqui o keyboard, inserir. Já tem um teclado aqui inserido para fazer eventos de teclado do meu computador. Então venho aqui na parte de eventos, adicionar evento, é um evento de teclado, keyboard, então teclado. Toda vez que uma tecla for pressionada, on key pressed, qual tecla que eu quero que seja pressionada? Da seta para a esquerda. Então basta eu colocar aqui no meu teclado do computador, apertar a seta para a esquerda, que ele já vai reconhecer automaticamente. Ó, eu clico aqui nessa janelinha, vai abrir essa outra, eu aperto a seta para a esquerda, ó, left arrow, ele já reconheceu, dou um OK e um done. Então toda vez que eu apertar uma seta para a esquerda, qual ação? O que vai ocorrer? O que isso acarreta? Qual a consequência? O meu sprite, que é a menina, ela vai set mirrored, ela vai ser espelhada. Ou seja, se ela estava andando para a direita, ela vai agora andar para a esquerda. Set mirrored. Porém, se eu fizer isso, então ela está andando lá para a direita, quando ela andar para a esquerda, ela está espelhada. Mas quando eu mandar ela voltar a andar para a direita, ela continua andando ao contrário. Para resolver isso, eu coloco um outro evento de teclado, falando que quando uma tecla é pressionada, qual tecla? Agora seta para a direita. Feito. Qual ação? O meu personagem, ele vai mirrored aqui. Set mirrored. Porém eu coloco not mirrored, ele vai desvirar, ele não estará espelhado. Dou um pronto, dou o play. Então aqui eu estou apertando a seta para a direita, aperta para a esquerda e aperta para a direita de novo. E aí você vê que eu consegui resolver esse movimento do meu personagem. Porém nós vimos que tem mais um problema ainda, que é o seguinte. Vou dar o play aqui. Ela está andando para a direita e está voltando para a esquerda. Porém, se eu soltar o teclado, ela continua andando, ela deveria ficar parada. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Dá 2 cliques, vamos voltar para a tela de layout, damos 2 cliques nela e vamos clicar com da direita aqui, adicionar animação parada. Nessa animação parada, o que a gente vai fazer? A gente vai importar frames de novo do Sprite Strip. Vamos pegar a folha. A gente sabe que tem 7 por 3. Só que agora a gente vai deletar todos, menos os que ela está parada. Então todos esses do movimento a gente deleta. E aqui a gente tem a animação dela parada. Porém, vamos então aqui clicar na animação, deixar em loop. Sim. E velocidade vamos colocar 9 para ver como fica. E dar um preview. Porém ela está fazendo muito rápido isso aqui de assoviar.
Eu quero que ela fique mais tempo parada mesmo. Então eu vou vir aqui, clicar no primeiro sprite que ela está parada, clico com o da direita e vou duplicando, ó, duplicate. Duplico várias vezes, porque daí acontece o seguinte: esse sprite ele vai ficar passando várias vezes, então vai parecer que ela está mais tempo parada. Então vou duplicando. Vamos ver o preview agora. Agora ela fica mais tempo parada antes de assoviar. Esse é o efeito que eu queria. Agora vamos fazer o seguinte: segura o Shift e aperta o crop para ele cortar toda essa rebarba, como eu falei para vocês, e pronto. Ela tem duas animações. E agora que ela já está com as duas animações configuradas, vamos fazer isso aqui na programação, no evento. Vou adicionar um evento de teclado e vou falar que toda vez que qualquer tecla for solta, ou seja, on any key release, toda vez que eu despressionar qualquer tecla, vou adicionar uma ação e vou falar que o meu personagem, e aqui na busca eu vou digitar set animation, ela vai mudar a animação, e aqui dentro eu vou escrever o que? Parada, da mesma forma que eu escrevi lá, senão ele não vai achar a conexão, e dou um ok. Vamos testar? Ela está andando e parou. Porém, agora ela vai ficar parada direto. Para ela não ficar parada direto, eu vou adicionar uma ação nos eventos anteriores. Eu falo que toda vez que eu apertar a tecla para a esquerda, ela vai flipar, e ao mesmo tempo eu adiciono uma ação, eu falo que ela vai dar um set animation, ou seja, ela vai escolher uma animação e ela vai escolher a animação andando. Feito. E aqui também, toda vez que eu apertar a tecla para a direita, o meu sprite ele vai escolher uma animação e essa animação vai ser andando. Feito. Vamos dar um preview. Ela está andando, andou, parou, andou, parou, andou, parou, andou. Então a gente vê que ela está funcionando, porém tem um detalhe: logo que o jogo começa, ela já está andando. Eu quero que quando o jogo começa, ela esteja parada. Então eu vou adicionar um evento de sistema e vou falar aqui on start of layout, ou seja, quando o jogo começar, o meu sprite ele vai dar um set animation e ele vai escolher a animação parada. Feito. Então vamos dar um play e agora ela começa o jogo parada, anda, para. Resolvido esse problema. Nós sabemos que um jogo ele tem que ser desafiante. Por enquanto o nosso jogo ainda não está. Porque, por exemplo, a gente sabe que o layout, a tela, ela tem umas partes que ela pode cair. Mas se ela cair agora, não está acontecendo absolutamente nada. Então nós temos que falar o que acontece se ela sair da tela. Então a gente vem aqui na programação, adiciona um evento e a gente fala que quando o sprite is outside layout, ou seja, sair da tela, o que vai acontecer? É sempre uma lógica. Se então, se acontecer tal isso, então faça isso. Se acontecer tal coisa, então faça. Então nessa lógica do se então, se ela sai da tela, então a gente adiciona a ação e fala que o sprite ele destrói, ele é destruído. Só que até aí você vai ver que na prática parece que não mudou muita coisa, ó. Ele vai cair, ele foi destruído, mas e aí? Qual a graça? Então a gente vem aqui e faz que quando o sprite ele é on destroyed, quando ele é destruído, adiciona a ação de sistema, ele restart layout, ele restarta, ele começa o jogo de novo. Então vem aqui, vamos testar. E agora quando ela é destruída, o jogo começa. Só mais um detalhe para a gente deixar o nosso cenário melhor. Acontece o seguinte: se eu estender essa plataforma até aqui, a gente vai perceber o quê? Que se eu der um play,
a menina ela pode morrer aqui para fora. Isso não é muito legal. Como que eu resolvo isso? Eu vou colocar uma parede aqui impedindo que socorra. Para colocar essa parede, eu posso simplesmente pegar aqui essa tile que eu fiz, segurar o Ctrl, clicar com o botão esquerdo e aumentar ela só para fechar. Mas eu deixo ela fora dessa linha aqui, porque daí ninguém vai enxergar ela não vai aparecer no jogo. Ela só vai estar do lado de fora, bloqueando a passagem, ela não aparece. Então se eu der um play agora, a gente vai ver que a menina ela não cai mais para fora, ó, que legal. Porém, ela ainda cai para baixo. E se ela cair, o jogo volta. Tem como colocar vida e a gente vai ver nas futuras aulas como que faremos isso. Para a gente finalizar a aula de hoje, deixar isso mais divertido para vocês, vamos colocar pelo menos um inimigozinho aqui no cenário, só para a gente perceber o que acontece. Um inimigo que na realidade é um obstáculo que ela vai ter que desviar. Então, por enquanto eu vou colocar o inimigo como um bloco mesmo, colorido. Depois vocês podem colocar um sprite em movimento, como a gente fez aqui com a animação. Então o inimigo vai ser um sprite, então eu venho aqui, clico com o botão da direita, inserir novo objeto, sprite, inserir, clico em qualquer lugar, venho aqui, pego o balde de tinta e pinto da cor que eu quiser e fecho. Venho aqui no canto até aparecer essa seta e redimensiono como eu quero que ele fique. E esse aqui vai ser o inimigo dela. Se eu der um play, não vai acontecer nada com ele porque ele não está com programação ainda. Então, se eu der um play, ele está parado. Vamos fazer um movimento simples de ir e vir. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar nele, então clicamos aqui com o da direita. Vamos colocar um comportamento behavior e a gente vai adicionar aqui. Vamos colocar o sign. Sign é o que vai fazer ele ir e voltar. Então vamos vir aqui em sign e dar um adicionar. E aí vocês podem ver que se der um play agora, ele está indo e voltando. Tem como eu controlar a distância e velocidade? Sim. Então você vai ver que quando você deu um behavior sign para ele, nas propriedades dele apareceu aqui o nome do behavior que você pôs, sign. E ele tem aqui período e magnitude. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se você diminuir o período de 4 para 2, metade. Viram como ele fica mais rápido? Quanto menor o período, mais rápido ele vai fazer o trajeto. Se eu colocar o período 8, ele vai fazer mais devagar. E magnitude vai ser o que? Vai ser a quantidade de pixels que ele vai andar. Então eu venho aqui em sign, no behavior, e magnitude, eu quero que em vez de 50 ele ande triplo, 150 no período 8. Não, vamos colocar período 4 para ficar melhor. Note como agora ele vai percorrer uma grande distância em uma velocidade maior. Porém, se eu tocar nele, ó, não está acontecendo nada. Então, vamos supor que você faz um jogo que a menina ela tem que desviar. Então, quer dizer que se ela morrer, tem que ter uma penalidade. Todo jogo tem que ter, no mínimo, condição de vitória e de derrota. Nas aulas teóricas sobre jogos do programa da Stack, nós vamos falar mais sobre isso. Esse é o tutorial. Então, vamos colocar aqui a condição no Event Sheet. Vamos adicionar um evento falando que a sprite, personagem. Agora a gente vai procurar collision, em colisão com outro objeto. Qual vai ser esse outro objeto? Nosso inimigo. Feito. Toda vez que a sprite colidir com o inimigo, o que acontece? A nossa sprite ela vai ser destruída. E se eu quiser, em vez de ser destruída, que ela perca uma vida, a gente vai ver isso mais pra frente. Então toda vez que ela entrar em colisão com o objeto, ela vai ser destruída. E eu já tenho um evento aqui que fala que toda vez que ela é destruída, o jogo reinicia. Vamos ver se está funcionando? Então tá aqui, toda vez que ela encostar no objeto, ela é destruída. E toda vez que ela é destruída, o jogo reinicia. Então
Então por hoje é isso, gente. Essa foi a nossa aula tutorial de hoje. Eu quis mostrar aqui pelo menos até o inimigo para vocês já irem treinando e terem condições de fazer um jogo já legalzinho. Na próxima aula a gente vai fazer esse inimigo atirar e o tiro dele seguir o nosso personagem, e a gente vai fazer o nosso personagem também atirar. E aí a gente vai ter no futuro, eu vou ensinar vocês a colocar a moedinha com ponto, colocar som, fazer fases aquáticas, um jogo estilo Flappy Bird. Teremos muita coisa legal ainda aqui nessa série nova da Stack. Então é isso, turma, obrigado por tudo e fiquem ligados aqui no canal.